Queridos, qual a importância do Espírito Santo em nossas vidas? Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Todas as pessoas têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando dentro dela. Nós vamos fazer aqui uma reflexão a respeito desse assunto. Qual a importância de termos o Espírito Santo, por que nós precisamos tê-lo e todas as pessoas o têm. Na verdade, nem todos têm o Espírito de Deus habitando dentro dele. Por quê? Porque somente aqueles que se tornam filhos de Deus é que vão possuir, é que vão ter o Espírito de Deus habitando dentro dele. Isso significa Deus dentro de nós. É comum dizermos que todos são filhos de Deus no sentido da criação. Deus criou todas as coisas. Mas depois do pecado, nós só nos tornamos novamente filhos para termos direito à sua herança, para herdar o seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus, se nós recebermos o seu Espírito novamente, que um dia nós tínhamos, mas no pecado ali de Adão e Eva, nós deixamos de ter o Espírito de Deus em nós. Mas nós podemos nos reconciliarmos com o Senhor através do seu próprio Espírito habitando dentro de cada um de nós. Mas o que devo fazer para me tornar um filho de Deus, para ter o seu Espírito habitando dentro de mim? É isso que nós vamos meditar, saber o porquê e qual a importância disto. No Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, João 1, versículos 11, 12 e 13 diz assim: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha só, Jesus veio para o seu povo, que naqueles dias estava sendo o povo judeu, e os judeus não o receberam. E aí a salvação se estende então para todos os povos. Versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, àqueles que creem no seu nome. Então, se você quer se tornar um filho de Deus, receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus na sua vida, você precisa crer em Jesus. Crer de que forma? Recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, se comprometendo com a sua palavra. No versículo 13 chega a dizer que aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus. É aqueles que recebem o Filho dele como Senhor e Salvador, e aí tem o Espírito de Deus habitando dentro dela. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossas vidas, queridos. Em Efésios 1, versículo 13 diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossas vidas. Nós somos selados com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Deus também nos capacita, que Deus nos torna capazes. Ele nos capacita com dons espirituais para fazermos a sua obra. É através do Espírito Santo que Deus nos capacita. Em 1 Coríntios 12, versículo 7 diz: A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ele vai se manifestar em sua vida lhe capacitando com um dom para um fim proveitoso. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito de Deus para habitar dentro de você. Nós já temos o nosso próprio Espírito, mas nós recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós, nos capacitando com dons espirituais para fazermos a obra de Deus. Porque se nós formos fazer de nós mesmos, nós muitas vezes não temos capacidade, nós não somos capazes, ou vamos fazer segundo a carne. Mas é Deus, através do seu Espírito, que nos capacita com dons espirituais para podermos fazer então a sua obra aqui na terra. O Espírito Santo também é o nosso Consolador. João 14,16 diz o próprio Jesus:
Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Versículo 7 de João 16 vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Olha só o que Jesus nos diz aí. Se porém eu for, eu vou-los enviarei. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta. Nenhum outro ser humano pode nos confortar e nos consolar como o Espírito Santo. Nenhuma outra coisa neste mundo pode nos dar o consolo e o conforto que só o Espírito de Deus pode nos dar. Não tem dinheiro que vai nos trazer consolo, conforto, como o Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém, por mais sábio que seja, por mais que use de palavras sábias, ninguém pode trazer o consolo e o conforto que somente o Espírito de Deus pode nos dar. É Ele também que nos convence do pecado, é Ele que nos convence da justiça, do juízo. Em João 16:8, o próprio Jesus diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem. É Ele que nos guia na verdade. Só abaixa um pouquinho. Ele também nos guia na verdade, porque o próprio Jesus vai dizer em João 16:13, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então é o Espírito Santo que nos guia, querido. Se você estiver nesse mundo sem o Espírito Santo, você está em trevas. E quem está em trevas não sabe que direção tomar. Imagine você dentro de uma floresta fechada. Mesmo de dia, ela sendo fechada, o sol não penetra. É tudo escuro. Imagine à noite, você em uma floresta fechada à noite, ou até em qualquer lugar que esteja tudo escuro à noite. Você não sabe que direção tomar. Você fica perdido. Não tem ninguém ali para lhe guiar. E no mundo é assim, nós estamos em um mundo que jaz em trevas. Quem não tem o Espírito de Deus não sabe que direção tomar e toma muitas direções erradas. Mas quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe que direção tomar, porque o próprio Espírito, ele vai nos guiar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. É o que o próprio Jesus diz aí em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, e por que Ele vai fazer isso? Porque Ele habita dentro de nós. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Em 1 Coríntios 6:19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então Ele habita dentro de cada um de nós. Nós nos tornamos santuário, templo do Espírito Santo, quando nós servimos a Jesus e recebemos da parte dele o Espírito de Deus. Ele também nos ajuda em nossas fraquezas, é o que a palavra de Deus vai dizer. Isso aqui eu estou te mostrando a importância de termos o Espírito de Deus em nossas vidas. Faça a questão, busque. De que forma você vai buscar? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se comprometendo com a palavra de Deus. Aí você vai ter o Espírito de Deus em você. Isso tudo é o que o Espírito faz em nossas vidas. Muito mais do que isto. Aqui é pouco o que eu estou falando. É só um resumo. Muito resumido mesmo. Ele nos ajuda também em nossas fraquezas. Ele intercede a nosso favor diante de Deus. É o que a palavra diz em Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 já está dizendo isso aí. Ele nos assiste em nossas fraquezas, Ele nos ajuda, Ele nos coloca de pé novamente, Ele nos dá ânimo, Ele nos anima. Quando estamos cheios do Espírito, por mais que estejamos passando por uma tribulação, por uma angústia,
por uma dor, é Ele quem está nos fortalecendo ali para estarmos de pé diante de Deus. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, irmão. Às vezes nós não sabemos orar como convém, mas Deus sabe a intenção que há em nosso coração. O Espírito Santo sabe a intenção que está tendo em seu coração, e Ele leva aquela sua oração a Deus de forma que Deus entenda o que você está passando. Só a nível de curiosidade, o Espírito Santo também fez parte da criação. Ele estava na criação de todas as coisas. Inclusive, quando Deus vai fazer o homem, né, na formação do homem, em Gênesis 1:26, Deus chega a dizer assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que Deus usa o plural aí nesse momento? Justamente Deus usa o plural porque Ele não está só. Ele está ali com Jesus, o seu próprio Filho, e Ele está ali com o Espírito Santo e com os anjos que ministravam as suas ordens. Mas Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso quer dizer que nós temos a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós somos iguais. Nós nos parecemos com Ele. Ele fez parte da criação, fez parte na formação do homem. Ele participou de todas as coisas. E Ele quer habitar dentro de mim, quer habitar dentro de você também. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter Jesus. E quem não tem Jesus não tem o Espírito Santo e, portanto, não tem também a salvação. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos salvos. A salvação vai depender também do Espírito Santo em nós. Alguns dizem que o ladrão na cruz ali morreu sem o Espírito Santo e foi salvo. Eu não creio. Eu creio que naquele momento em que ele se converte ali, que há uma conversão, e ele crê em Jesus, entregando a vida dele nas mãos de Jesus, em frações de segundo, a pessoa recebe o Espírito de Deus. A pessoa recebe o Espírito Santo e é apta já para entrar no céu. Não passou pelo batismo, não precisou viver uma vida de santificação, porque ele morreu logo em seguida. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, passa a habitar na pessoa no mesmo instante em que a pessoa, de forma verdadeira e genuína, ela entrega a vida dele para Jesus. Se ela entregou a vida dela para Jesus, como fez ali o ladrão na cruz, na mesma hora ele recebe o Espírito de Deus. E ele morreu com o Espírito de Deus e a sua salvação garantida. Então, queridos, se nós queremos ser salvos, nós precisamos ter o Espírito Santo. Essa é a importância, uma das importâncias de nós querermos e termos o Espírito de Deus habitando em nós. Em Romanos 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tivermos o Espírito Santo em nós, nós não somos de Cristo. E se não somos de Cristo, nós também não vamos ser salvos e nem vamos ter uma vida abençoada aqui na terra. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem vida abençoada e ele tem salvação eterna garantida. Agora, nós precisamos perseverar na palavra, porque é na perseverança que nós vamos obter a nossa salvação. Nós vamos crer em Jesus e perseverar na palavra de Jesus. E aí eu te pergunto, porque nós vemos muitos ensinamentos por aí afora. Quem tem o Espírito Santo, ele pode cair em algum momento? Cair no pecado? Sim ou não? Claro que sim. Mas infelizmente alguns dizem que aquele que caiu é porque ele nunca teve o Espírito Santo, ele nunca foi um convertido. Aquela pessoa que serviu há 10 anos na igreja, 5 anos, 15, 20, com todo o zelo, com todo o amor ali, e depois se desviou e hoje está no mundo, não está mais na palavra, não está na comunhão com Deus. Infelizmente, alguns vão dizer que essa pessoa nunca teve o Espírito Santo, que essa pessoa nunca se converteu de verdade. Como é que nós podemos julgar as outras pessoas desta forma? Como é que nós podemos dizer que aquela pessoa nunca teve um encontro com Jesus de forma verdadeira e genuína, só porque hoje ela está afastada? Infelizmente, muitos vão dizer isso.
que aquela pessoa estava vivenciando uma fé fingida, que aquela pessoa foi um convencido, uma pessoa convencida, mas nunca foi uma pessoa convertida. Se ela nunca foi uma pessoa convertida, ela nunca teve o Espírito Santo. Ela não conheceu a Jesus. Mas isso quer dizer o que então? Que quem conhece a Jesus e tem o Espírito Santo, ele nunca vai cair de verdade? Vai se tornar infalível? Vai se tornar imune ao pecado? Vai se tornar um cristão convertido que está blindado contra o pecado? Imune? Ou o pecado não pode mais atingi-lo mais? Não, meu irmão. Jesus próprio nos diz que não. Manda até nós termos cuidado. Lá em Mateus 26:41 ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está querendo dizer aí? O que é que você entende? Jesus está dizendo que mesmo você estando com o espírito pronto, cheio do Espírito de Deus, habitando dentro de você, você precisa ter cuidado, você precisa vigiar, você precisa orar, porque a carne é fraca. Ele está dizendo em outras palavras que nós podemos cair a qualquer momento. Nós poderemos cair e ficar vivendo no pecado. Então vigie e ore, para que você nem mesmo entre em tentação. Porque mesmo você tendo o Espírito estando forte e pronto, a carne é fraca. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não tem ninguém em pé o suficiente que não caia. Por isso Paulo diz aí, 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Alguns ficam pouco tempo, outros muito tempo no pecado. Mas o que você acha? Se Jesus voltar enquanto essa pessoa estiver vivendo no pecado, mesmo que ela tenha conhecido a Jesus um dia, tenha obtido o Espírito Santo, o que você acha? Se Jesus voltar e esta pessoa que se desviou da palavra porque ela caiu, ela vai ser salva estando vivendo no pecado há 1 ano, 2, 5, 10 anos? Então você vai ver pessoas dizendo assim, talvez: se ela tiver pouco tempo no pecado, mesmo assim ela vai ser salva, porque Jesus ia ver que logo logo ela iria voltar para a palavra. Isso não tem na Bíblia, meu irmão. Se ela tiver muito tempo, alguns ainda assim defendem que se ela um dia aceitou Jesus verdadeiramente, ela foi selada com o Espírito, ela vai ser salva, mesmo se ela estiver no pecado ali há 2, 3, 5 anos, porque ela tem o Espírito de Deus, e Deus iria ver que lá na frente ela iria voltar. Então, se ela morrer no pecado, ela está salva. Se Jesus voltar, ela está salva, porque Deus vê o futuro, iria ver que um dia ela iria voltar. Não tem isso na palavra de Deus. É por isso que Jesus manda vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele virá. Então é importante nós perseverarmos na palavra. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O amor em muitos se esfriará. Por causa de quê? Por causa da multiplicação da maldade. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai chegar ao fim com o Espírito de Deus, vai chegar ao fim com o Espírito Santo, e este vai ser salvo. Então nós devemos fazer questão de termos o Espírito Santo para podermos ter vida abençoada, para podermos ter a salvação eterna, para podermos receber o consolo, o conforto que só Ele tem para nos dar. Mesmo em meio às tribulações, às aflições da vida, só o Espírito Santo pode nos dar paz e alegria em nossos corações. Que você possa estar vivenciando a cada dia a palavra de Deus, buscando ser cheio do Espírito de Deus. Se você ainda não tem o Espírito de Deus, porque você não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, confie nele. Lá no Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Receba o Espírito de Deus entregando a sua vida para Jesus, e você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus vai fazer em sua vida através do seu próprio Espírito. Amém? Que Deus abençoe sua vida e Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede em nossas vidas, por estarmos aqui meditando na Tua Palavra,
Que o Senhor possa estar nos perdoando as nossas falhas, perdoando as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido também, Pai. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento. A todos aqueles que estiveram aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor os abençoe, nos dê um dia, uma semana abençoada, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.